bem com vocês? Meu nome é Fernanda Lopes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste canal nós batemos um papo sobre empreendedorismo, revenda de moda íntima, como você pode fazer para revender mais e melhor moda íntima. E no vídeo de hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Leandro Cadacho, do escritório CLF Advogados. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo analisando alguns pontos da crise que nos acometeu. Como é que faz para sobreviver nessa crise? Paga conta, não paga conta? Como é que vai ser o trabalho home office? Esse e mais temas a gente vai abordar por aqui. Se por acaso ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, aperta lá no botãozinho vermelho que aparece e vem com a gente. Falar um pouquinho dessa crise que ela simplesmente não bateu na nossa porta, ela simplesmente deu um pontapé, saiu entrando, um momento que nós nunca vivemos, né? Em outra época, só de pensar a gente já não sabe o que fazer porque é um momento atípico. E aí, será que o governo está preparando algum pacote de medidas voltado para nós empreendedores? Como é que a gente vai conseguir pagar as nossas contas? O que o senhor pode dizer a respeito disso? Vai ter pacote, não vai ter pacote? O que já está sendo ventilado? Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Leandro, como a Fernanda já adiantou aqui para vocês. A gente vive um momento realmente atípico, né? Talvez nunca vivido por muitos de nós. Bom, falar de movimentos do governo hoje são vários, né? O governo tem feito quase um esforço incomum para tentar convergir as atitudes que os outros governadores, o governo federal, né? Que os outros governadores dos estados, prefeitos de municípios tenham que implementar, né? Ele instituiu o estado de calamidade pública. Com o estado de calamidade pública veio uma MP, a MP 927, tentando regular, resguardar alguns direitos dos empregados, tentando aliviar um pouco os empregadores, né? Mas como o direito é muito dinâmico, ela foi editada num dia, no dia seguinte já tinha sido revogado um artigo dessa MP, né? Então os esforços estão sendo engendrados pelo governo, são atitudes difíceis de ser tomadas num momento tão drástico desse, onde todos estão em casa e as necessidades vão surgir, né? A falta de dinheiro, a maior parte do nosso comércio é informal, a economia é muito informal, né? Nós temos uma gama enorme de empreendedores que a gente já tinha um nível de desemprego muito alto, né, no nosso país. E esses desempregados estavam empreendendo, estavam trabalhando como autônomos. Muita gente saiu de algumas empresas e migrou para o serviço de transporte no Uber, no Cabify, enfim. Todos vão sentir, né? Taxistas estão sentindo, motorista de Uber, quem vende quem não tinha implementado um sistema de delivery, enfim, muita coisa tem que ser ajustada pelo governo, com o apoio dos bancos, com o apoio dos fundos, né? Tem se falado muito no fundo partidário, por que a gente não usa o fundo partidário, enfim. E aquela questão que a gente escuta falar muito, vão ser direcionado para cada empreendedor o valor por 3 meses de R$200. É verídico isso? Não é? Quais pessoas que em tese estariam habilitadas para receber todo mundo? Como é que faz? O próprio governo chegou a mencionar, através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que eles estavam aventando essa possibilidade desses R$200, que equivaleria a 2 cestas básicas no mês. Mas a gente sabe que as necessidades são bem maiores do que R$200, né? Mas é preciso equacionar. Muito tem se falado dessa verticalização, se você vai fazer vai paralisar a vertical ou vai paralisar na horizontal, né? É uma
uma indecisão muito grande. O governador de São Paulo disse que ia manter a paralisação, o governador do Rio também disse, e hoje eles já estão com um discurso mais flexível, dizendo que vão ver como vai ser, porque a economia, se a gente não tiver o trabalho, se a gente não tiver essa força humana funcionando, dificilmente a gente consegue, o governo consegue bancar esses esforços, bancar durante 3 meses, R$200, R$300, que a gente sabe que não é Não é, mas pelo que eu havia entendido, eu posso estar errada, esse dinheiro já estaria provisionado para essa eventualidade, para esse caso especial. Isso foi falado, mas ainda não saiu nada, não saiu nenhuma medida provisória, não está nada ajustado ainda nisso aí, se vai ser esse valor, né? O que vai ser feito. A gente ainda está esperando alguns ajustes econômicos aí que já foram feitos. A gente já teve uma postergação de pagamento de alguns impostos, né? Por exemplo, o Simples Nacional, onde uma grande maioria tá enquadrada. A gente vai ter um fôlego para pagar, né? O FGTS para os empregadores também, salvo engano, são 3 meses aí que também vão poder ser quitados mais à frente. Para dar um respiro, né? Então o governo está tentando, né, formular essas questões para que a gente consiga. Falou-se na medida provisória 927, a gente falou na suspensão do trabalho por 4 meses, então não era uma demissão, enfim, só que essa suspensão não remunerava o empregado, né? E como é que vai fazer isso, né? Então tem que estudar, cada caso é um caso, né? Infelizmente a gente vai ter que ir se adaptando para ver qual é o melhor caminho, e às vezes o melhor caminho para você não vai ser o melhor caminho para mim. É uma situação realmente muito complicada, mas que eu acho que a gente vai chegar a um denominador comum. O que eu falei pra vocês no vídeo que eu fiz na semana passada. A gente tá fazendo esse vídeo hoje. Pode ser que amanhã muita coisa mude, né? O governo venha adotar outras medidas provisórias venham a ser ventiladas. E é muito difícil, né, pro empreendedor pensar como é que eu vou fazer, afinal de contas, para pagar as minhas contas. Essas contas, elas precisam ser pagas? Como é que a pessoa que está assistindo a gente, você pago, não pago, dou um respiro aqui, dou um pouco de reserva que eu tenho, eu guardo para comprar comida, né, que o que a gente mais precisa. Como é que funciona? Vou pagar as contas de água, de luz, de telefone, de gás que eu vou precisar? Como é que fica essa história? A palavra do momento é negociação, tá? É necessário que as pessoas negociem com as empresas, negociem os seus débitos, negociem com as escolas, né? Aqui no Rio também tem um projeto de lei para que se suspenda a conta de água, luz, gás, enfim, para que dê um respiro também durante um determinado tempo. Isso não é uma anistia, não é um perdão, né? Mais à frente as pessoas vão ter que pagar esse consumo, ainda que efetivo parcelado, feito, né? Então, estão se estudando se vão parcelar em quantas vezes nas contas futuras, né? Mas tudo isso vai ser feito, mas negociar cada contrato que você tenha, cada débito que você tenha, é importante. Eu vi algumas matérias falando que a Febraban se reuniu na semana passada, então os cinco maiores bancos aqui do Brasil, eles vão suspender alguns contratos, tá? Mas você tem que estar adimplente, né? Porque não dá pra gente falar, eu já estava devendo lá, então veio agora, eu não consegui pagar por isso. Não, você já vinha num período que você não conseguia pagar. Então as pessoas que estão adimplentes e que não consigam daqui a 30 dias honrar os seus compromissos, né,
eu acredito que os bancos vão ter um pouco de bom senso nisso daí. E a questão dos juros, como é que fica? Como é que são, o governo estipulou então, um limite para que não... Não, ainda não tem nada estipulado sobre isso, né? Isso vai de cada instituição financeira, né? Ó, eu vou cortar os juros, eu não vou cortar os juros, ou eu vou botar uns juros bem baixos. No sentido para que as instituições financeiras não queiram, né, se dar bem às custas dessa crise em cima das pessoas mais vulneráveis, né? Eu acredito que as instituições bancárias do nosso país não vão realmente caminhar por esse lado, né? A gente tem até tá vendo isso nas relações de consumo, né? Você tem alguns alimentos que subiram extraordinariamente. Você tem luvas cirúrgicas que custavam um pacote R$ 4,90 e a gente já ouviu falar que estavam custando R$ 150. Então, cara, a gente não pode se aproveitar do momento e querer fazer a vida em cima dessa pandemia, né? É algo muito sério, mas tem havido fiscalizações nesse sentido. Eu acredito que os bancos, pelo contrário, eu acho que a curva é realmente baixar juros, dar um respiro, baixar juros de cheque especial, cheque de cartão de crédito, né? Conseguir para que as pessoas não deixem de comer. Essa é uma boa notícia para nós empreendedores, caso a gente precise, porque nessa época, inequivocamente, a gente vai ter uma diminuição nas vendas, dependendo do que você vende. Se não é um produto essencial, pode ser que a tua venda caia, e é por isso que essas medidas são muito importantes, né? Para que a gente consiga realmente passar por isso tudo. Ainda que você fique devendo alguma coisa agora, você vai poder conseguir negociar a médio prazo, né? Vamos dizer assim, que na realidade ninguém sabe quanto tempo que isso vai durar. A gente está com uma quarentena, quantos dias agora? São 9 dias, 10 dias? É muito, muito cedo, né, pra gente fazer uma análise de como vai ficar até o primeiro mês, né? Mas se você tivesse que dar uma recomendação pra galera que está assistindo a gente, o que você pode dizer sobre... Eu acho que se as pessoas tiverem lastro para irem pagando as contas, né, eu acho que deve manter isso na medida do possível, né, ou negociar. Se conseguir negociar uma suspensão do contrato, enfim. Essa negociação que você fala, então, cada um negocia o seu contrato. A gente não tem uma regra geral, né, ainda para falar assim, não, todos os bancos vão suspender as cobranças. Não tem. Então, cada um. Se você tem financiamento de carro, se você tem empréstimo no banco, se você tem outros contratos... Até o próprio pagamento do MEI, pagamento do MEI, né, que é feito mensalmente, né? Financiamento imobiliário, enfim, você entra em contato com o seu banco, explica a situação, você tem que ter um nexo causal, né? Vamos supor, dar um exemplo aqui, vamos supor que um restaurante nessa crise esteja bombando com delivery, esteja sendo até melhor para ele a crise do que quando ele estava aberto, porque ele começou a entregar mais, porque as pessoas não estão saindo de casa, enfim. Então esse cara não teve uma perda de capital, né? Em alguma das hipóteses ele vai ter um acréscimo no capital dele. Então esse cara não tem nexo causal para chegar e falar, ó, eu quero renegociar o meu contrato porque eu preciso, tô vivendo uma crise, enfim, tem que ter esse nexo causal, né? Qualquer medida que no futuro precise ser tomada judicialmente, a gente vai precisar provar. Por que você deixou de pagar o contrato? Né? O nosso direito, ele resguarda algumas situações, principalmente essas que a gente está vivendo, que fogem da normalidade. O direito resguarda os contratantes, né? Tanto o contratante quanto o contratado. Enfim. Então é importante a gente saber que vai ter que ter um nexo causal. Olha, eu
eu sou advogado, então, pô, os meus contratos, meus clientes suspenderam os meus pagamentos, e então eu não tive como sobreviver, eu não tive como honrar os meus compromissos. Tá aqui o meu nexo causal, né? Então, sabendo que o banco tem acesso à sua conta, ele sabe como você tá, né? Ele sabe qual é o teu limite ali, pô, esse aqui realmente gastou o dinheiro dele todo, tá zerado, tá no cheque especial, né? O mais importante é que hoje a ideia dos bancos é no sentido de que quem tinha débito não vai poder mais à frente alegar, eu tô acobertado pela teoria da imprevisão. Foi por causa da crise que Foi por tudo causa da começou. crise, não é assim, né? A gente tem um marco e a gente pode botar mais ou menos há 10 dias atrás, né? E que esse marco de 10 dias atrás para frente é que vai contar bastante aí. E agora eu sou empreendedor, pequeno empreendedor, e tenho um funcionário trabalhando comigo, né? Não é CLT, é outro regime de trabalho. Como é que eu faço? O governo já se manifestou com relação a essa relação? Uma pessoa jurídica trabalhando dentro do meu empreendedorismo? Não, ali, ainda não, né? O governo se manifestou através da medida provisória 927, diretamente às relações de emprego da CLT. Regidas só pela CLT. Regidas pela CLT, né? Inclusive, esses dias até eu recebi um comentário falando, o estagiário, o estagiário não é empregado, né? O estagiário tem uma legislação própria que regula o contrato dele, né? Então, empregado a gente tem o CLT mesmo, né? Empregado Mas direto. a gente pode pensar em alguma espécie de analogia? Eu vou pegar aqui o que o governo estabeleceu para a relação empregatícia e empregado, pro direito, vou aplicar aqui pro direito ou nada não? é impossível, né? E a gente usa como outras fontes do direito, sim, analogia, a gente não fica preso só à legislação, né? A gente tem analogia, os costumes, jurisprudência, né? Acho que tudo vai poder ser criado nesse sentido, né? O que a gente tem recomendado muito é que nesse primeiro momento evite qualquer tipo de judicialização, né? O nosso judiciário já está abarrotado de ações, nesse sentido até algumas companhias aéreas já disseram, né, que vão conseguir remarcar no período de 1 ano as passagens, enfim. Eu acho que está todo mundo convergindo diante de um cenário tão inesperado, né? e uma crise tão séria, né, tão grave, né, uma crise mundial que tem afetado, tem matado bastante pessoas. Eu acho que o bom senso nesse início é primordial. Né? Volto a insistir no fato de que a gente precisa realmente negociar os nossos contratos, achar um meio interessante. O governo vai fazer a parte dele, eu acredito que já começou fazendo, né? O respiro dessas contas essenciais já vai dar um alento para todo mundo. Enfim, e para os empreendedores, sim, é uma fase difícil, uma fase bem árdua, bem pesada, mas eu acredito que vai passar em breve. Então, vou exemplificar agora. A minha empresa tem contrato com alguns fornecedores, né? Estou falando agora em especial da moda íntima. Eu tenho fornecedor Y, tenho fornecedor X. Então, pelo que você está falando, se por acaso fiz uma compra há 2 meses atrás e parcelei essa compra, né, em, 6 vezes. Caso eu não consiga honrar com esse pagamento, né, então eu vou diretamente com esses fornecedores e vou tentar negociar, de repente tentando fazer alguma analogia, mas isso não é uma questão que tenha nenhum certo e nenhum errado, né? A gente não tá... Não existe uma obrigatoriedade dele de aceitar. De aceitar. Né? Como a gente estava falando aqui, é o bom senso, que vai valer o bom senso. Né? Porque é complicado e é um efeito em cadeia.
Se eu deixo de pagar o meu fornecedor, né, o meu fornecedor deixa de pagar o empregado dele. Então ele passa a não produzir, né? Se a gente pensar isso globalmente, né, se pensar na cadeia de alimentos, enfim, né, você imagina se o produtor rural deixa de produzir porque ele não tem mais dinheiro, o alimento não chega mais aos supermercados, o que vai adiantar? Eu ter dinheiro ou não ter dinheiro? Não ter alimento, eu não vou conseguir comprar alimento. Então por isso que tudo tem que ser bem pensado, bem arquitetado, porque se eu tenho um lastro financeiro, ótimo, né? Eu vou pagando na medida do possível o que eu consigo. Vamos elencar quais são as preferências, vamos, né? Tem pessoas que têm TV a cabo, tem pessoas que têm algumas coisas que podem ser num primeiro momento cortadas. Pode, né? Tem outros serviços que não dá, escola, é muito complicado. Ainda que as aulas não estejam acontecendo, né? Mas a gente vê um movimento também nesse sentido de desonerar um pouco, né, os pais de alunos. Tem um projeto de lei também aqui no Rio de Janeiro, nesse sentido de que as escolas deem um mínimo de 30% de desconto, enfim. As pessoas estão convergindo para que a gente se adeque a esse momento. A gente está numa fase ainda de negociação, né? A gente está engatinhando ainda. Exato, é uma fase muito nova, né? Então você fala, o direito me protege nesse sentido, posso não pagar, o que eu posso fazer, o que vai acontecer? E agora sim, voltando até a questão do fornecedor, em razão desse período, as vendas caíram, estou com dívida com o meu fornecedor. O que de repente seria mais interessante? Não pagar esse fornecedor, que a gente entende que não é uma boa saída, mas se for a última saída, deixo de pagar esse fornecedor ou pego, de repente, um dinheiro com o banco a juros praticados para de repente não deixar de cobrir, né? Já que os juros a gente está ventilando aqui que serão justos, não serão exorbitantes. Será que essa é uma forma? Isso a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Vamos ver se eu conseguir. Vamos supor que eu não consegui negociar com o meu fornecedor e ele disse que eu tenho que pagar. Quais são as implicações que ocorrem? Ele pode negativar meu CNPJ, ele pode me prejudicar numa eventual compra, pode não me vender mais parcelado, enfim, né? Então tem que ver o que vai ser melhor. Às vezes pegar dinheiro com juros baixos pode ser que seja realmente uma solução para muitos, né? Para muitos que têm compromissos, que têm que pagar os seus funcionários, que tem que... Então vai ser um caminho que vai ter que se pensar. Os juros estão bons, estão praticáveis, então eu vou continuar honrando, vou pegar esse dinheiro aqui, vou continuar honrando. Só que o problema maior disso tudo é que você não tem giro. Se você tiver giro no teu negócio, às vezes você pega um dinheiro só para quitar o que você deve. Tá? Quitei o que eu devo, não devo mais ninguém. Mas e aí, como é que eu consigo ganhar dinheiro? Né? Como é que eu vou girar no mercado? Então eu volto a dizer, as pessoas estão lá, cara, é certo, o confinamento é certo, as pessoas têm que ficar em casa, etc, etc. Outros têm defendido que não, tem que ser um confinamento vertical, setorizado, a gente identifica qual é a parcela de risco da sociedade, são os idosos, são os com comorbidade, enfim, vamos isolar essas pessoas e vida que segue, né? É tudo muito novo, né? Eu não sei se é verdade, mas hoje eu li uma matéria dizendo que o vírus aqui no Brasil sofreu mutação, então o que está acontecendo às vezes na China, na Itália, nos Estados Unidos, aqui pode ser um pouco diferente, então o remédio aplicado lá aqui pode ser um pouco diferente, né? A gente está vivendo isso aí, uma incerteza de informações, opiniões muito divergentes a respeito desse confinamento. E o empreendedor fica nesse fogo cruzado, né? Se o certo é ficar confinado, todo mundo, se não eu acho que é uma medida muito drástica, porque o Brasil não pode parar, efetivamente não pode parar. Na verdade é uma escolha de Sofia, né? A gente tem duas coisas muito ruins para escolher, né?
ou a gente sacrifica a nossa economia ou sacrifica algumas vidas, são duas coisas que a gente não queria estar, mas a gente tem que ver quais dessas escolhas aí vão atingir menos pessoas, né? A gente tem uma população, principalmente aqui no Rio, aliás o Brasil, a gente tem uma população realmente muito necessitada, né? Pessoas de comunidade, enfim, muito tem se falado em isolamento, né? É uma parte considerável da nossa população, as comunidades. De repente, né? Quem não conhece o Rio de Janeiro... Como é que você vai isolar famílias que são 8 pessoas morando num cômodo, né? Não tem como. É inviável isso, é inviável esse isolamento. Então, a gente tem que encontrar outras maneiras, outras medidas para que a gente possa continuar caminhando. E falando também das comunidades, não só do Rio de Janeiro, mas do país como um todo, muitas e muitas dessas pessoas não têm um trabalho formal, são os pequenos empreendedores, a tia que vai lá, vende sua empada dia a dia, ganhando efetivamente de dia o que ela vai consumir à noite, né? Tem o cara que de repente vai lá no sinal, e essas pessoas estão buscando, e aí, o governo, será que vai ter como ajudar todo mundo? Eu acho que o governo não tem fôlego para segurar uma situação dessa por muito tempo. A gente espera que essa situação não dure muito tempo, mas eu acho que o governo não tem esse fôlego, embora os bancos, o que mais tem se falado em relação aos bancos é que eles estão numa situação muito robusta, né? E a gente vem acompanhando aí nos últimos anos um crescimento no lucro bancário bem exponencial. Então, mas o governo também tem seus gastos, né? Enfim, se parar de arrecadar, se parar de receber os tributos, ICMS, FGTS, imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, se parar de arrecadar, esse dinheiro vai, uma hora ele acaba, né? E não consegue manter até as próprias medidas que forem aventadas. Uhum. Agora a gente já falou, vamos falar um pouquinho da saúde mental. Como é que está sendo para você trabalhar home office, né? Acostumado para batalha, para luta? Deve ser uma questão não só sua, como de muitas pessoas que estão dentro de casa, querendo produzir mais, né? E não conseguindo. Como é que tá sendo isso? Como é que você eu tenho que confessar que tem sido difícil, né? Mas eu tenho me organizado na medida do possível. Mas é complicado ficar em casa, acabam surgindo tarefas diárias da própria casa, né? Você tem que dar atenção. Eu tenho 2 filhos, então eu preciso dar atenção para os meus filhos, e nesse momento eles estão exigindo muito, né? E fazer com que eles entendam que eu tenho hora de trabalhar, embora eu esteja em casa, é um período atípico, né? Não são férias. Exatamente. Como é que você vai explicar para as crianças que não são férias, elas estão dentro de casa, dependendo da idade da criança, a criança simplesmente não entende que você está ali, mas você não está disponível o tempo inteiro para que ele possa brincar com você, te chamar. Exatamente. Eu preciso às vezes me trancar, enfim. Tenho utilizado bastante o fone, que é para me desconectar realmente do externo, né? Do barulho, enfim. E a vida segue, né? Embora a minha profissão também, o meu escritório foi impactado com algumas suspensões de contratos, etc. A gente tem recebido bastante questionamentos, muitas perguntas desse dia a dia. O que eu faço? Demito, não demito? Dou férias? Coloco... O que eu vou fazer? Suspendo o contrato? Tá valendo a suspensão? Não tá valendo? Né? Então a gente tem orientado a algumas pessoas e nesse momento a gente tem feito essa orientação gratuita, porque a gente entende também, a gente entende que a função, uma das funções do advogado é essa, né? Nesse período, que a gente puder ajudar, né, com informações, passar informações,
a gente vai fazer. Eu acho que é muita hora de estender a mão também, ter empatia, né? Ah, eu tô vendo que aqui meu cliente está precisando de mim, né? De repente meu vizinho está precisando de mim, como é que eu posso fazer para ajudar? Muito nesse sentido. Falando muito nesse de home office, eu vi recentemente uma postagem de um escritório aqui do Rio de Janeiro também, que o chefe do escritório ligou para um advogado associado, enfim, o advogado associado estava todo descabelado, né, com aquela cara que tinha acordado, sem camisa, e o cara falou, cara, peraí, não é assim. Então, essas coisas são importantes, né? Toma um banho, se veste como se você estivesse indo para o seu trabalho. É claro, pô, eu trabalho de terno e gravata, pô, não vou ficar de terno e gravata em casa, mas, cara, bota uma blusa legal e vai trabalhar. Não, eu já vi. Como se estivesse E eu já trabalhando. vi as pessoas tentando cuidar das suas mentes. Olha só, gente, a que ponto a gente chega. Pessoas que se arrumam, entram no elevador, descem, vão até a garagem, simulam como se estivessem indo para o trabalho. Voltam pra casa, pegam o mesmo elevador e não, agora eu vou começar a trabalhar. Pra você ver como é que a gente tem que cuidar também da nossa saúde mental, porque realmente os hábitos mudaram muito e isso faz total diferença até na nossa capacidade de concentração. Exatamente. Até você conseguir se organizar, pegar o ritmo, nossa, eu já sei mais, já tô sabendo aqui mais ou menos como lidar, mesmo com as notícias que são avassaladoras. Cada hora que a gente liga a TV, e é por isso que eu nem recomendo que você fique ligando muito a televisão, não, porque cada vez que você vê aquela crise de ansiedade, tenta entrar dentro de você, né? É engraçado a gente falar isso, né? Porque a informação é muito importante, mas nesse período, ou principalmente muito focado nisso de Covid, do vírus, do coronavírus e tal, às vezes a desinformação, não a desinformação completa, né? Mas ficar muito adentro desse assunto pode prejudicar. Né? Voltando um pouco no que você falou, das pessoas, cara, mental, as pessoas estão descendo, fingem que estão indo trabalhar, voltam, entram. Enfim, cada um vai reagir de uma forma, né? E eu entendo que tudo é válido nesse sentido. Se ela está conseguindo dessa forma, mas é bom a gente estar em casa, é bom colocar a rotina, é bom acordar cedo. Se você já fazia algum exercício físico, eu fazia à noite, continue fazendo dentro da medida do possível, né? Dentro do teu espaço hoje em dia. É importante, ainda que não seja definido, que a gente respeite o confinamento, né? Pelo menos eu tenho feito a minha parte nesse sentido. Tem muito isso, né? De cada um fazer a sua parte, né? Pensar no outro, como é que eu posso, de repente, fazer a minha parte e não impactar na vida do outro. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. A gente tem visto várias pessoas, logo no início, acho que no primeiro ou no segundo dia de confinamento, eu precisei ir ao mercado fazer compras e eu vi muitas pessoas de uma certa idade, mais velhas na rua. As mais vulneráveis, né? Então não adianta, se a gente não se unir nesse momento e seguir os comandos, né? Embora não concordemos muitas das vezes com os comandos, né? Mas tem muita gente pensando nisso, tem muita gente pensando nas possibilidades, no que poderá ser feito, né? Parece que segunda-feira agora as casas de construções aqui as lojas, né? De construções, as lojas de construções vão poder voltar a funcionar, os postos de conveniência vão poder funcionar, mantendo algumas regras de não aglomeração, enfim. Acho que a gente vai ficar um bom tempo com essas regras, né? Evitando aglomerações, enfim. Até talvez, não é uma palavra muito, muito boa de se usar, mas até essa histeria passar toda, até a gente tiver um conhecimento profundo, né? Do que realmente está acontecendo, de quão letal se ele atinge, quais são as faixas que ele atinge, quais são as faixas maiores que podem pelo menos a nível letalidade. Brasil, né? Porque a gente tem muitas informações, mas de outros países. Será que o que
está sendo aplicado nos outros países, para ser aplicado aqui também. Tem essa questão também, né, de... Exato. Né, será que nos outros países tem tanta comunidade como tem no Brasil? Né? Será que nos outros países tem tantas pessoas que dependem, né, desse trabalho informal? Então, não estou falando aqui para ninguém sair de casa não, tá, gente? Mas o que eu estou falando aqui que realmente essa questão precisa ser muito bem estudada, né? Não só no aspecto científico, mas no aspecto econômico também. E te digo mais, no aspecto social, porque isso vai impactar de uma maneira a sociedade que a gente não tem realmente, né? Nada comprovado do que foi. Ah, não, eu tenho dados anteriores que eu vou poder comprovar com os dados de agora. Não, não existe. Os dados estão sendo construídos agora. E a partir disso que a gente vai tentar montar uma estratégia. E se você, por acaso, tá com alguma dúvida, pode mandar as suas dúvidas para o Dr. Leandro. Vou deixar o arroba dele aqui, CLF Advogados. Surgiu alguma dúvida, o doutor se coloca à disposição para... Será um prazer, como eu falei aqui, a gente tem feito esse tipo de atendimento, né, gratuito nesse período de incerteza que a gente está vivendo, né? Uhum. E no que o meu corpo jurídico a gente puder ajudar, a gente vai estar fazendo a nossa parte também. Toda ajuda é bem-vinda, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Se gostou, já deixa seu like aqui pra mim, comentários são super bem-vindos. Me conta aqui se você já empreende, como é que tá a sua cabeça, o que tá passando, se você já sentiu alguma dificuldade, se já tá pensando nos próximos pagamentos, como é que tá aí tua vida? Conta aqui pra gente, comentários respeitosos, é claro. É sempre um prazer. Se por acaso ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, aperta lá no botãozinho vermelho que aparece. Sempre um prazer. Volta aqui no canal, doutor? Volto. Vamos esperar então,